Um homem foi identificado pela polícia como autor de uma série de ameaças por e-mail e telefone, nas quais descrevia a rotina e os hábitos das vítimas e exigia dinheiro para deixá-las em paz. Nas mensagens, ele afirmava ser integrante de uma facção do crime organizado. A identidade do homem não foi divulgado porque o processo corre em segredo de justiça. Nenhuma vítima chegou a pagar o dinheiro exigido, mas uma vendeu todos os seus bens e mudou de cidade. Você já sabe o que fazer no meio da semana para se divertir? A nossa agenda cultural separou algumas dicas para você. A cantora Nina Becker vem a Curitiba apresentar seu show Azul e Vermelho. A apresentação vai acontecer amanhã no Sesc da Esquina. Os ingressos custam R$20. O horário previsto para começar é às 9 horas da noite. Amanhã, no Teatro Maria Santos, acontece o espetáculo O que Quiserdes. A apresentação é baseada na obra Noite de Reis, de Shakespeare. A peça fica em cartaz até o dia 25 de maio. Os ingressos custam R$20. O violeiro Rogério Gulim se apresenta essa noite com seu filho, Vitor Gulim, no Teatro Paiol. O show contará com 3 músicas solo por Rogério Gulim e mais 4 músicas com o flautista Gianperro Pilati. A entrada custa R$15. O quadro Atualidades está de volta e o tema de hoje é a criação da Defensoria do Paraná. Olá, o Tela 1 Atualidades está de volta. Hoje vou conversar com a professora de Direito Priscila Placha Sá. Ela faz parte do movimento Pró-Defensoria, que busca a criação da Defensoria Pública aqui no estado do Paraná. Bom dia, professora. Bom dia. Seja bem-vinda aqui, muito obrigado. E para a gente explicar aqui para o pessoal da Universidade Positivo, o que basicamente é a Defensoria Pública? A Defensoria Pública é uma instituição destinada a prestar assessoria jurídica gratuita para a população economicamente carente e para grupos que tenham demandas sociais e que precisam de um atendimento não necessariamente só junto ao Poder Judiciário, mas que a Defensoria Pública possa prestar um auxílio em relação a uma lei nova que está surgindo, como por exemplo foi a época da Lei Maria da Penha, ou Estatuto do Idoso, a grupos organizados como a questão dos homossexuais, a tratativa do nome social, a questão homoafetiva. Então ela tenta prestar assessoria para evitar, inclusive, uma demanda judicial. Então, uma das propostas, talvez maiores, de uma defensoria pública é que ela consiga, além do esclarecimento jurídico, prestar uma assessoria que possa viabilizar uma conciliação, uma mediação e, caso não seja possível, daí, então, ingressar com as medidas judiciais ou contestar eventuais medidas judiciais propostas em face dessas pessoas. E por que o Paraná é um dos poucos estados que não tem esse órgão? O movimento Pró-Defensoria já fez muitas vezes essa pergunta e, considerando que a iniciativa da proposição legislativa é do governador do estado do Paraná, a única resposta que o movimento encontrou, Rodolfo, é de que nestes 22 anos não houve vontade política. Parece que a iniciativa do governador Orlando Pessutti no ano passado e agora do governador Beto Richa, com a retirada do projeto e a proposição de um novo, no nosso entender, bastante melhorado em relação àquele anterior, demonstra que é a vontade política que precisa fazer acontecer as coisas. E agora que nós entramos nesse assunto da política, o que falta para a aprovação desse projeto, para a criação da Defensoria Pública? O projeto, então, agora tramita na Assembleia, ele tem que receber o parecer de algumas comissões obrigatórias, depois ele vai a plenário para ser votado, né, no regime de votação estabelecido, tanto pela Constituição do Estado do Paraná, quanto pelo regimento da Assembleia. Na mensagem que o governador Beto Richa encaminhou à Assembleia, na semana passada, quando ele foi protocolado, ele solicita que seja dada urgência ou prioridade. Isso, na linguagem legislativa, significa que ele tem que tramitar em 45 dias. Se a proposta do governo é cumprir algo que ele já anunciou que vai fazer, que é sancionar a lei no dia 19 de maio, que é o dia do defensor público, de fato, a ideia é que a Assembleia respeite esse prazo para o regime de votação integral, passando pelas comissões e pelas votações plenárias. E a senhora acredita que tem alguém contra esse movimento? Ou hipótese alguma? Como é um benefício, não existe alguém contra? Nós já também nos perguntamos que se todo mundo parece ser a favor, não parece que teria contra.
nós não deixamos de considerar que, apesar de formalmente todos se manifestarem favorável à instalação, né, da Defensoria Pública, nós imaginamos que talvez politicamente alguns ainda sejam contrários, embora nós não consigamos aí objetivamente identificar quem seriam essas pessoas ou eventualmente entidades, mas talvez hoje não seja mais politicamente correto dizer que se é contra. Mas os bastidores da política Ainda são bastante complicados. E a Defensoria é uma garantia para o cidadão prevista por Constituição. Isto. Como o Paraná não tinha, o Paraná estava descumprindo a Constituição ou é uma opção que o Estado pode ter? Não. O descumprimento dessa garantia social, civil e até uma garantia individual, porque o artigo 5º da Constituição, que rege os direitos e garantias individuais, contempla a assistência jurídica. Né? Então, aos acusados em geral, será garantido o contraditório ampla defesa. Uma das maneiras de fazer isso para quem não tem condições econômicas de pagar é através da Defensoria Pública. Então, no nosso entendimento, o Estado do Paraná é um descumpridor da Constituição. E quando for feita essa aprovação no Dia do Defensor Público, ainda há uma previsão de quanto tempo vai levar para a instalação, infraestrutura, funcionários, tudo? A previsão do projeto que foi encaminhado para a Assembleia é de que o Defensor Público Geral que venha a ser nomeado nessa transição, né, porque há uma lei complementar que rege como devem ser as defensorias públicas em todos os estados do Brasil, mas nesse período de transição o governo nomeará um Defensor Público Geral. Aí ele incumbe convocar em até 90 dias o concurso público, tanto para os defensores públicos quanto para o quadro de apoio, que contempla uma série de profissões multidisciplinares, então jornalistas, sociólogos, psicólogos que vão ajudar no trabalho desse defensor público. Então, além da aprovação, ainda tem um longo período pela frente. Um longo período. Não só a convocação desses concursos públicos, mas de que, de fato, este governo que se propôs a formalmente fazer a Defensoria Pública, que também a faça no campo material, com equipamento, com estrutura, com condições de trabalho, para que ela não seja uma coisa só virtual. Certo. Gostaria que agora a senhora falasse um pouquinho da mobilização que vai ter amanhã, né? Isso. Então, o Movimento para a Defensoria tem a perspectiva de que a população, o futuro destinatário da Defensoria, precisa saber para que ela serve, o que ela pode fazer e quem ela pode atender. Então, nós do movimento organizamos uma mobilização que amanhã vai acontecer em 9 pontos, onde se concentram pessoas como possíveis, né, assistidos da Defensoria Pública. Ele sai às 16 horas da frente da Universidade Federal, na Praça Santos Andrade, e ele vai até esses 9 pontos. Nós estimamos aí que no total tenhamos umas 150 pessoas, 130 pessoas do movimento, né, que vão a esses 9 pontos, que são Praça Tiradentes, Praça Rui Barbosa, Terminal do Guadalupe, a Estação Central, Praça Eufrásio Correia, Terminal do Boqueirão. Então nós temos lá um panfleto bastante objetivo para essa população tentar apreender a ideia de que a Defensoria Pública é para ela. Certo. Priscila, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigada pelo convite. Conversei com Priscila Placha Sá, do Movimento Pró Defensoria. Na semana que vem eu volto com mais atualidades para você. Até lá! Os curitibanos se surpreenderam com o frio de hoje de manhã. Será que o tempo vai continuar gelado nos próximos dias? Clima gelado nesta terça-feira na capital paranaense. Amanhã, céu com poucas nuvens e sem previsão de chuva. A máxima é de 21 graus e a mínima de 8. No litoral, apesar do nevoeiro, o sol vai aparecer. A máxima é de 25 graus e mínima de 11 graus. No próximo bloco, vamos falar sobre o casamento e vestidos de noiva. O Tela 1 vai para um breve intervalo.